paz, tudo bem? Então esse vai ser um vídeo introdutório sobre a Bíblia Sagrada, certo? Então, o que significa, né, a palavra Bíblia? Então, a palavra Bíblia provém do grego, Bíblia é o que seria o plural de Biblion, né? Que no caso seria um conjunto de livros quando é livro sagrado, né? Ou conjunto de livros, né? Pode significar. E nós vemos que a Bíblia é um conjunto de 73 livros escrita em uma área, né, em um período de tempo muito grande. E qual é a definição de um concílio da Igreja, do Concílio Vaticano II, sobre a Bíblia? Diz assim: a Bíblia é o conjunto de livros que, tendo sido escritos sob a inspiração do Espírito Santo, tem Deus como autor e, como tais, foram entregues à Igreja. Ou seja, quem escreveu a Bíblia, né, essas foram pessoas inspiradas por Deus, certo? Não foi Deus, né, que falou, que inspirou as pessoas para que fizessem os escritos sagrados, certo? Então, algumas características da Bíblia Sagrada. Como, como foi dito, os seus escritores viveram num período, olha só, de 1200 antes de Cristo a 1000 depois, a 100 depois de Cristo, ou seja, é um período muito grande de tempo. O que isso gera? Uma variedade, né, variedade de forma de escrita. Então, tem livros que daqui a pouco são mais difíceis de entender, outros com mais fácil compreensão, justamente porque o período histórico interfere muito. Outra característica, que são os escritos originais, eles foram escritos em hebraico, aramaico e grego, né? O que isso gera? Que algumas palavras não têm tradução literal para o português. Prova disso é que nós podemos pegar bíblias católicas de diferentes no caso, edições, a Bíblia do Peregrino, a Bíblia Ave Maria, e vão ter o mesmo trecho, vai ser escrito de forma diferente, né? No fundo, claro, a mensagem sempre procura ser a mesma, mas as palavras mudam, porque às vezes uma palavra no grego, por exemplo, dependendo como a tradução é feita, pode ter um significado para a Bíblia do Peregrino, por exemplo, e outro significado para a Bíblia Ave Maria. Outra característica, no caso, é que ela foi escrita pelos agiógrafos, né? Os escritores sagrados. E como é que funciona essa de inspiração por Deus? No caso, não foi propriamente Deus fisicamente que escreveu a Bíblia, né? Foram as pessoas, mas essas pessoas não tiraram da sua cabeça. É uma inspiração divina, né, de Deus, que fez com que elas escrevessem os livros sagrados. O que nós temos que ter cuidado? Com as interpretações literais, né? No caso, deve-se sempre levar em consideração, no caso, três fatores da Sagrada Escritura, que seria, no caso, três fatores para interpretar, né, no caso, enfim, seria a Sagrada Escritura, o magistério e a tradição. Ou seja, a tradição da igreja, o que a igreja falou até agora, né, dos tempos para cá, sobre tal assunto. O que a Bíblia fala sobre tal assunto e o que o magistério, que é o Papa, os cardeais, os bispos, o que eles falam, né? Então é importante ter esse tripé, porque se a gente botar só na Bíblia, né, aí surgem muitas definições diferentes. E a Bíblia pode ser dividida, claro, em diversas maneiras, dependendo a classificação, o critério de divisão, mas o mais comum é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como é que funciona então? O Antigo Testamento ele é composto por 46 livros, claro, tendo com base a Bíblia Católica. O Novo Testamento é igual, tanto para a Bíblia, para os católicos quanto evangélicos. O que difere é o Antigo Testamento. A primeira parte do Antigo Testamento se chama Torá ou Pentateuco, que é formado por 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda parte são os livros, a segunda classificação, no caso, são os livros históricos, 16. Quais são eles? Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther e 1ª e 2ª Macabeus. Depois nós temos os livros sapienciais, que são 7. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, ou Coelet, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico, ou Siriac. E por último nós temos os livros proféticos. Quais são? Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ou seja, né, e tudo isso, como
foi dito anteriormente, em tempos diferentes, foram escritos por pessoas diferentes, né? Então, isso gera o estudo, às vezes, da Bíblia, né? As pessoas tendem a ver difícil, porque às vezes não tem um certo como começar, né? Por qual livro eu começo. Então, a Bíblia, e o Novo Testamento tem 27 livros, que podem ser divididos da seguinte maneira. Relembrando, podem ter outras classificações, essa é a que está a classificação da Bíblia Ave Maria, tá bom? Históricos são 5 livros, quais são? Os Evangelhos, que são, na ordem, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, e os Atos dos Apóstolos, escrita pelo apóstolo São Lucas, tá bom? Depois tem a carta dos apóstolos, que podem ser dividida em cartas de São Paulo, que foi São Paulo que escreveu. Quais são? Carta aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. E também nós temos as cartas católicas, porque católicas, né? As como se foram escritas por outros autores que não são São Paulo, né? E quais são eles? São Tiago, 1ª e 2ª São Pedro, 1ª, 2ª e 3ª carta de São João, mesmo o João que escreveu o Evangelho também escreveu as cartas, e a carta de São Judas, no caso, né? E o livro profético, que é o Apocalipse, escrito por São João. Certo? Então essa seria a primeira vídeo, então, dessa apresentação da Bíblia. E gostaria de encerrar com essa frase. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Crendo em Jesus e, claro, praticando a fé com obras, né? Porque a fé sem obras é morta. Crendo em Jesus e praticando a sua palavra, né? Nós temos a fé de que teremos a vida eterna por misericórdia de Deus. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.